Os servos de Deus temos que ter uma chama. E uma chama, um fogo ardente dentro de nós, suficiente para alcançar o seu potencial. Você precisa ter uma chama a ponto de alcançar aquilo que você almeja. Uma chama a ponto de alcançar o projeto, o plano, aquilo que Deus colocou no seu coração. Uma chama suficiente para alcançar a visão que Deus te deu. Tem muitas pessoas que têm bons planos, têm bons projetos, têm bons pensamentos, mas nunca alcançaram nada que projetaram porque pararam no meio do caminho. Quantos projetos você já abriu mão? Quantos projetos você já desistiu? Quantos projetos você já renegociou? Você deixou para trás? Você abriu mão no meio do caminho? Por quê? Porque você não tem uma chama suficiente para lutar com as adversidades, não teve uma chama suficiente para lutar contra os levantes, contra os problemas que vão surgir. É natural que as adversidades vão surgir. Agora, meu amado, a visão que Deus te deu, ela vale muito mais que milhões de dólares. Porque a visão que Deus te deu é a visão do projeto de Deus, e a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Deus confiou nas suas mãos um projeto. Deus confiou nas suas mãos a idealização da implantação do reino de Deus. Tudo aquilo que você faz para implantar o reino de Deus, esse projeto não é teu, mas esse projeto na verdade é do Senhor. E esse projeto você não pode deixar esta chama se apagar, você não pode deixar esta chama morrer no seu coração. Quantos problemas, quantas palavras contrárias, quantas adversidades que você foi matando o seu ministério, você foi matando aquela chama do primeiro amor, matando aquela chama de estar na presença do Senhor, de se dedicar na casa do Senhor, de fazer na obra do Senhor. Quantos projetos que você foi abrindo mão por causa dos problemas. Temos que entender que a visão que Deus nos deu para implantarmos o reino de Deus, ela não tem preço. Deus confiou em nossas mãos a função de implantarmos o reino de Deus. Agora, se você não alcança a sua visão, você vai ficar frustrado, você vai viver decepcionado, você vai viver desapontado, porque você não alcançou a visão que Deus tinha determinado na sua vida. E quando você começa a ficar frustrado, desapontado, aí você começa a ficar desanimado, porque não alcançou a sua visão e acha que nunca vai poder alcançar a sua visão. Então você começa a deixar o desânimo tomar conta da sua vida, de repente você já não louva o Senhor como você louvava, você já não adora o Senhor como você adorava, você já não ora mais como você orava, você já não jejua mais como jejuava. Você começa a abrir mão das coisas e você começa a deixar que a correnteza leve o barco para onde ele deva ir, porque você desanimou de remar. Quantos que nesta manhã, ou que estão ouvindo este CD, possam estar nesta situação? Quantos que têm estado em situações que desanimaram, que abriram mão, não querem mais lutar pelos seus ideais, não querem mais lutar pelo seu projeto, preferem abrir mão do projeto do que batalhar, porque o preço é alto? Meu amado, nunca aceite o que o inimigo está querendo colocar na sua cabeça, nunca aceite o que o inimigo está tentando te dizer. Você não vai conseguir, você nunca vai alcançar esse projeto, você nunca vai bater essa meta. Meu amado, Deus te chamou e Deus vai realizar aquele sonho que Ele colocou nas tuas vidas. Deus te chamou e colocou um sonho em você, e esse sonho de Deus não pode morrer na sua vida. O sonho de Deus vai ser ressuscitado nesta manhã. O sonho de Deus vai ser renovado nesta manhã, porque Deus te chamou para cumprir a vontade dEle. Deus é tão estratégico que Ele tem um plano para o reino, Ele tem um plano para a igreja e Ele tem um plano para você. Ele tem um plano abrangente, um plano que se reduz a um grupo de pessoas e um plano individual. E todo o plano de Deus se completa. Ou seja, o plano de Deus individual para a sua vida é o plano de Deus para o reino de Deus. Então não deixe este plano morrer, não deixe esse sonho morrer. Deus tem uma visão para a sua igreja, uma visão para você dentro do reino dEle. Deus tem uma visão em ter te chamado. Será que a sua visão que você está batalhando, que você está investindo, que você está crendo, que você está depositando a sua confiança, será que a sua visão pessoal, ela está dentro da visão do plano de Deus?
Será que a sua visão pessoal, ela está de acordo com a visão do plano de Deus? Amado, a visão para o Ministério Torre Forte é uma visão abrangente. Não é só Jardim Independência, não é só a nossa região. A visão para a Torre Forte são as nações. E como diante desta visão, o que você como igreja tem feito para que possamos alcançar as nações? Agora, o fato de a visão ser para as nações, isso não é para você se ensoberbecer, porque a quem muito é dado, muito será requerido, muito será cobrado, e não é nada mais do que obrigação da igreja ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A função da igreja é sair pelo mundo. E meu amado, se essa visão tem sido para a sua igreja, a igreja a qual você congrega, aonde está a sua posição dentro da visão que Deus te deu? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com probleminhas, com coisas dentro das quatro paredes, que nos esquecemos de um mundo inteiro que tem a se conquistar fora das quatro paredes. Nos esquecemos das pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, enquanto estamos preocupados com as coisas dentro das quatro paredes. Deus não quer que o seu pensamento esteja somente dentro das quatro paredes. O Senhor te chamou não para uma visão fechada, mas o Senhor te chamou para alargar as estacas da tua tenda, para alargar as estacas e olhar e chorar para os povos que ainda não foram alcançados, olhar e chorar para as vidas que ainda não têm um missionário, não têm um pastor, não têm uma igreja, para as vidas que estão morrendo sem o conhecimento de Cristo. A função da igreja é se posicionar e interceder, clamar e chorar por essas vidas, clamando pela bênção, pela misericórdia e para que o Senhor envie ou estar disposto para ser enviado a eles. Nós precisamos a cada dia estar incomodados, inquietados com essa visão. Eu creio, meu amado, que a visão para a Torre Forte, nós vamos ter uma sala de intercessão contínua, 24 horas em funcionamento, orando pelas nações, orando pelos povos, orando pelos países. Vamos ter um meio de evangelismo online, plugados no mundo. Vamos conquistar este bairro para o Senhor. E eu posso ver que a igreja será pequena para aquilo que Deus tem para nós. A igreja que construímos ou estamos terminando vai ser pequena para aquilo que Deus tem projetado para a Torre Forte, mas diante disso é apenas um desafio. Você não pode deixar que as adversidades venham apagar a chama da visão que Deus colocou no seu coração. São tantos problemas, tantas frustrações, tantas decepções, que se você ficar olhando para isso, a cada dia você vai abrindo mão. Senhor, quer saber? Acho que isso daqui eu também não quero. Senhor, isso aqui eu também não vou fazer mais. Senhor, isso aqui eu também abro mão. Senhor, na verdade eu quero sentar no último cadeira, e a hora antes da bênção apostólica eu já quero estar no carro. Será que tem sido essa a sua oração? Tem que mudar. Porque Deus não nos chamou para estarmos parados, Deus não nos chamou para estarmos sem ter o que fazer dentro da casa dele. Deus nos chamou com um projeto, com um propósito de reino, com um propósito da visão do Senhor, com um propósito de verdadeiramente estarmos contribuindo para cumprirmos a missão da igreja. E devemos, amados, estar diante do Senhor, perguntando: Senhor, qual é o teu projeto para mim? Temos que entender, amados, qualquer coisa de grande valor nunca acontece de um dia para o outro. É preciso de um tempo. Qualquer coisa de grande valor não vai acontecer assim, num piscar de olhos, somente o arrebatamento. Fora o arrebatamento tem um tempo. Tem um tempo que você tem que semear, tem um tempo que você tem que arar, tem um tempo que você tem que regar, para que você possa colher o fruto. Por isso que o Senhor nos diz na sua palavra: não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas coisas, não despreze os princípios, meu amado. Confesso que algumas situações têm acontecido, algumas pessoas têm sido até usadas para matar os meus sonhos, mas Deus quer ressuscitar os seus sonhos neste dia, assim como Ele tem ressuscitado os meus sonhos nesta casa. É muito difícil abraçar o futuro quando as suas mãos estão acorrentadas no passado. Liberte-se do passado.
Esqueça do passado, meu amado. Sai daqui com um propósito determinado para o futuro. Sai daqui com um propósito determinado para começar uma nova vida, um novo começo em Cristo Jesus. Esqueça as dificuldades, esqueça os problemas, esqueça até os sucessos que você teve. Se você quer ser bem-sucedido daqui para frente, você não pode estar amarrado a coisas do passado. Ah, pastor, antes eu orava, eu pregava, eu fazia isso. Olha, pastor, fizemos um trabalho, foi um sucesso assim, assim, assim. Amém, glória a Deus, foi passado. Mas e hoje? E daqui para frente, qual é o teu sonho, qual é o teu projeto? Ah, não, agora, hoje em dia, não tenho mais. Meu amado, não deixe as adversidades, não deixe as palavras contrárias matar os sonhos de Deus no teu coração, matar os sonhos de Deus na tua vida. Coloca um basta nisto, abre mão do teu passado nesta manhã, põe um fim nisto hoje e começa a visualizar os novos ideais daqui para frente, uma nova colheita, um novo tempo, uma nova etapa na tua vida. Quando você começa a viver nas sombras de ontem, você nunca terá liberdade, você vai se acomodando e vai se adequando àquilo que você já conquistou. Mas temos que saber que o ontem passou, o hoje você está vivendo e o amanhã é para você conquistar. Então, meu amado, o amanhã tem que ser um desafio para a sua vida. É difícil abraçar o futuro enquanto as suas mãos estão acorrentadas no passado. E se o inimigo conseguir te amarrar no passado, você nunca vai conseguir mudar. Neemias foi um homem que Deus escolheu para reconstruir os muros de Jerusalém, o qual Deus ungiu e deu força para fazer uma grande obra. A reconstrução dos muros é o que Deus está fazendo no mundo hoje. Reconstruindo os muros caídos. Deus sempre levanta alguém para reconstruir aquilo que está destruído. Deus sempre levanta alguém para trabalhar naquilo que as pessoas derrubaram. Deus sempre manda alguém para reconstruir o destruído. Abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 1. Verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias tinha que ter um desejo no íntimo para fazer algo para Deus. Quando os muros foram derrubados, as pessoas começaram a viver o sofrimento, as pessoas começaram a viver a humilhação, a derrota, a frustração, as pessoas começaram a viver situações das quais a consequência de uma cidade sem muro, de uma cidade sem defesa. E diante dessa posição, quando chegam para falar com o rei, quando chegam para anunciar ao rei que os muros ainda estavam caídos, que os muros ainda estavam derrubados, Neemias ouviu. E quando Neemias ouviu isso, ele já foi incomodado, ele já foi inquietado, a chama de Deus acendeu o seu coração, e ele começa a projetar, ele começa a idealizar, ele começa a pensar, meu Deus, o que eu posso fazer por esses muros que estão destruídos? O que eu posso fazer por esses muros que estão derribados? O que eu posso fazer por essa cidade que está envergonhada? É a cidade dos meus pais, é a cidade a qual meus pais nasceram, a qual meus pais cresceram. Eu não posso deixar que a cidade dos meus pais fiquem desse estado e fiquem nessas condições. Neemias recebe a notícia e ele começa a ter um desejo para fazer algo para mudar aquela realidade. Só que ele era apenas garçom. Ele não passava de um garçom. Ou, naquela época, era como um escravo do rei.
O que eu posso aprender com Neemias, meu amado, é que ele não colocou impedimentos para realizar a obra do Senhor. Ele não colocou impedimentos para cumprir aquilo que era chama no seu coração. Ele poderia ter olhado e falado, mas quem sou eu? Olha só a minha condição, eu sou só um garçom, eu sou só copeiro do rei, eu não sou nada mais. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Quer saber? Eu não sei nem sobre arquitetura. Como que eu vou reconstruir um muro se eu não sei nem jogar uma massa? Neemias não colocou impedimentos, meu amado. Neemias não colocou situações para serem empecilhos para ele deixar de fazer aquilo. Ele não começou a viver uma comiseração. Mas eu não sou nada. Mas eu não faço nada. Olha quem eu sou. Tudo que eu faço não tem valor. Eu apenas sirvo o rei. Não, meu amado. Neemias não ficou nessa posição. Neemias tão somente se dispôs e começou a orar, começou a chorar, começou a clamar, começou a interceder. Quando ele ouviu, ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou ao Deus dos céus por alguns dias, porque a chama acendeu no seu coração, e ele ficou, eu não posso deixar que essa cidade continue do jeito que está. Quando você olha para a realidade da casa do Senhor, essa chama tem que acender no teu coração. Quando você olha para as dificuldades da obra do Senhor, as dificuldades de alcançarmos, de evangelizarmos, esta tem que ser a chama no coração do cristão. Eu não posso deixar que isso continue assim, deste jeito, desta forma. O que eu posso fazer para contribuir para a implantação do reino de Deus? O que eu posso fazer para contribuir? Meu amado, o único propósito de estarmos nessa terra é implantarmos o reino de Deus. Único. Você pode ter alvos profissionais, você pode ter alvos materiais, você pode ter desejo de comprar uma casa, um carro, não é pecado você ter esses alvos, mas todos esses alvos têm que convergir num propósito: implantar o reino de Deus. Porque todas essas coisas vão ficar, mas o reino de Deus permanece para sempre. Todas essas coisas são passageiras, mas o reino de Deus é eterno. E nosso alvo, nosso projeto, nosso propósito tem que ser implantar o reino do Senhor. Você tem que trabalhar? É natural, tem que trabalhar. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, diz a palavra do Senhor. Diante disso, meu amado, você tem que trabalhar, você tem que se motivar, você tem que ir atrás, batalhar em cima dos seus alvos, dos seus projetos, dos seus propósitos. Mas todo o alvo do servo de Deus tem que ser: em que isto vai contribuir para o reino do Senhor? Quando o alvo de prosperar é investir no reino, Deus libera prosperidade sobre a tua vida. Quando o alvo do seu estudo é abençoar o reino de Deus, Deus abre as portas. Quando o alvo do seu trabalho, da sua vida profissional, é investir no reino, Deus vai à tua frente, libera promoções. Temos que aprender a investir no reino de Deus. Neemias não olhou para si mesmo, mas ele olhou para a necessidade. Neemias não olhou para os seus limites. Que adianta eu ficar chorando pelos muros de Jerusalém? Eu sou só copeiro, quer saber? Eu sou escravo do rei. Qual é a tua posição diante deste reino eterno? Copeiro? Deus não nos chamou para sermos servos, servirmos. Como servos do grande rei, não somos copeiros? Como um copeiro, você pode fazer uma grande obra para o rei. Como copeiro, você pode fazer uma grande obra para o reino do Senhor. E o Senhor, meu amado, tem que colocar esta chama no teu coração. Uma chama a qual você não abra mão do seu projeto. Uma chama a qual você não abra mão daquilo que Deus te deu. Aliás, meu amado, o Senhor quer levantar intercessores com esta chama, com esta visão, com esta direção. A partir do verso 5, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a
benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Ele se arrepende, ele conserta o altar, ele conserta a relação com Deus. De todos nós corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós os convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Este homem era apenas um copeiro, apenas um garçom, mas começa a jejuar, começa a orar, começa a clamar para Deus mandar e Deus levantar alguém para reconstruir os muros, para Deus mandar alguém para fazer algo nessa condição. Neemias tinha um desejo ardente no íntimo, começou a orar e começou a entristecer. Ah, meu amado, se você tem se entristecido pela realidade da casa do Senhor, é exatamente você que Deus vai usar para reconstruir os muros. Se você tem estado triste, se você tem estado abatido, se você tem chorado pela realidade da obra, pela realidade da casa de Deus, pela realidade do Evangelho, se você tem chorado pela realidade da igreja, é exatamente você. Por quê? Porque Deus não usa conformados, Deus só chama inconformados. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu amado, primeiro Deus vai te deixar inconformado, insatisfeito, para que a chama possa acender o teu coração e você possa clamar para que a realidade da obra do Senhor mude. Porque quando você está conformado, você não ora com propriedade. Mas quando você está inconformado, é aí que o Senhor ouve o teu clamor. Senhor, eu não aceito essa situação. Senhor, eu não aceito. Não pode continuar desse jeito. Muda. Aí o Senhor fala: ok, você está clamando para mudar. É você que eu vou levantar para mudar. É muito fácil clamarmos e lançarmos a responsabilidade para os outros. Mas quando estamos satisfeitos, clamamos, pleiteamos, entramos na presença do Senhor, intercedemos. E o Senhor olha alguém que está interessado pela sua casa e Ele fala: achei alguém que eu posso usar. Meu amado, Neemias era copeiro, Neemias era garçom, Neemias estava numa situação difícil, mas ele se abateu, ele vestiu a camisa. Eu não vou deixar o muro desse jeito, eu vou fazer qualquer coisa, mas esse muro vai ter que ser restaurado, vai ter que ser reconstruído. Eu não posso deixar que a história continue desta forma. Deus te chamou para marcar a sua geração, Deus te chamou para marcar a história, Deus te chamou, meu amado. E se você tem estado insatisfeito, saiba que você tem um potencial em Deus para transformar essa realidade. Neemias se entristeceu pela situação que ele encontrou, Neemias se entristeceu pelas notícias que ele ouviu. Será que você não tem se entristecido por tudo que tem acontecido na casa do Senhor? Será que você não tem se entristecido pela realidade da obra hoje? Não só financeira, não só de alcance, mas entristecido por tantas e tantas coisas que têm acontecido. Saiba que isso tudo está contribuindo, porque Deus está preparando você para esta grande obra. Deus está preparando você, lapidando você, através daquilo que te entristeceu, para você se levantar, para mudar essa realidade na casa de Deus.
Neemias se entristeceu pela situação e Deus o chama para fazer a obra. Mas como eu vou fazer a obra? Não pergunta como, meu amado, deixa que é Deus que vai fazer. Tão somente se dispõe e diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Neemias não tinha dinheiro, não tinha condições, não sabia sobre arquitetura, não sabia sobre pedreiro, não sabia sobre construção, não sabia sobre obras, mas, meu amado, ele tão somente se dispôs. Talvez você tenha dito ao Senhor: mas Senhor, quem sou eu? Eu não sei nada, eu não tenho estudo, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro. Senhor, eu sou só servo. É os servos que ele usa. É os servos que ele usa para uma grande obra, meu amado. É exatamente aí que o Senhor alcançou a tua vida. Ah, meu amado, diante dessa circunstância, nós podemos ver que Neemias começou a idealizar um projeto, e a chama no seu coração, Deus o chama para fazer esta obra, porque esta chama foi acendida no coração dele. Deus o chama para realizar, e Deus coloca diante dele que ele não poderia fazer esta obra sozinho. Ah, Senhor, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. Deus tem colocado peso de intercessão no teu coração. Deus tem colocado muitas vezes a situação que vem te trazer tristeza, vem te trazer este peso. Para quê? Para que você possa clamar, para que você possa orar, para que você possa interceder com gemidos inexprimíveis junto com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é você que Ele vai usar para mudar essa realidade. É você que Ele vai usar para transformar essa realidade. Vamos dar um salto para Neemias capítulo 6. Neemias 6, verso 3: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O povo começa a se levantar contra. Enquanto ninguém está fazendo, ninguém se importa em fazer. Mas quando alguém começa a fazer, se levantam pessoas contra. Desde Neemias já era assim. Então fica sossegado. Você não é o único e nem o primeiro. Enquanto ninguém trabalha com aquela área, ninguém se importa em trabalhar. Mas quando você começa a trabalhar com aquela área, quando você começa a desenvolver aquela área, o projeto, a chama que arde no teu coração, você começa a fazer, começa a ver levantes, começa a ver oposições, começa a ver adversidades. Meu amado, olha para o chamado Neemias. Ele não tinha condições financeiras, ele não tinha capacidade, mas quando a chama acendeu, e ele deu lugar no seu coração para que a chama de Deus acendesse no seu coração, exatamente nesse momento, o rei olha para ele e fala: Neemias, tenho visto que você está meio abatido, você está meio triste, cabisbaixo. O que está acontecendo? Eu ouvi a notícia que os muros da cidade do meu pai estão derrubados e eu me entristeci. O que você quer? Ele já tinha o projeto pronto, meu amado. Ele falou: olha, rei, me dá alguns dias para mim pensar? Não. Ele falou: eu quero lá reconstruir. Ele sabia que não tinha condições financeiras, ele sabia que seria grande a obra. Você já pensou construir um muro ao redor da cidade? Não precisa nem ser cidade. Se a gente fosse construir um muro ao redor do Jardim Independência, irmão, só construir uma igreja já é um trabalho absurdo. Imagina um muro cercando o bairro inteiro. Mas Neemias não olhou para as dificuldades. Ah, é? O que você quer fazer? Eu quero ir lá. E o rei falou: tudo bem. Porque ele estava determinado. E meu amado, ele não somente foi, mas ele pediu ao rei que enviasse a provisão. Ele pediu ao seu Senhor que enviasse, que ajudasse. Ele começa a formar equipe, ele começa a desenvolver essa equipe. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos lutar. E de repente, quando ele está reconstruindo, quando ele está lá no alto, e não eram esses muros baixinhos que você pensa de hoje não, eram muros altos, meu amado. Quando ele estava lá em cima no muro, começa a chegar notícias, começa a chegar calúnias. Olha, Neemias está fazendo isso para se promover, Neemias está fazendo isso para se eleger, Neemias está fazendo isso por causa disso. Meu amado, até os dias de hoje o diabo tem
tem usado a mesma estratégia. Não caia na estratégia de Satanás, não caia na estratégia do inimigo. Quando você está fazendo uma grande obra ao Senhor, vão se levantar adversários, vão vir calúnias, vão vir palavras contrárias, vão vir notícias contrárias, e notícia ruim vem logo. Chega um da equipe de Neemias, olha, Neemias, tem que descer lá, porque aconteceu isso, e deram uma carta lá para o rei, dizendo que você está com interesses aqui dentro. Neemias olha e fala, olha, eu não posso perder tempo. Fala para ele que eu não tenho tempo para atendê-lo não. Manda outro mensageiro a ele, fala que eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Meu amado, quando você tem esta chama no teu coração, e você está cumprindo a obra do Senhor, não desça para ouvir as calúnias, não desça para ouvir as adversidades, não desça para ouvir as afrontas. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Por que que desceria eu e cessaria a obra que eu estou fazendo? Neemias estava determinado. O que faz Neemias subir é a paixão que ele tinha em reconstruir os muros da cidade. E o que vai fazer você subir é a paixão que você tem por aquilo que você está fazendo. Você nunca alcançará algo que você não tem paixão por aquilo. Você nunca alcançará a sua capacidade sem o desejo de fazer a obra. Você tem que ter a paixão pela obra, tem que ter o desejo de fazer a obra, porque a palavra de Deus nos diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando você tem a paixão, você investe, você se dedica, você vai atrás, você batalha. Você tem que ter uma atitude, tem que ter uma paixão para fazer isso, meu amado. Somente a paixão em fazer a obra é que vai te dar força para vencer as adversidades, é que vai te dar força para vencer as pedradas, que vai te dar força para vencer as calúnias, que vai te dar força para vencer os que se levantaram contra ti. Se fôssemos falar das batalhas de Neemias, enumerar as batalhas de Neemias, passaríamos o dia aqui. Mas ele começa com uma batalha externa, da cidade a qual ele foi construir, achando que ele tinha interesses, achando que ele queria se promover. Até o dia de hoje é a mesma forma. E depois estoura uma batalha interna. Sambalate, Tobias e Gesem. A batalha que mais abalou o povo aqui foi a batalha interna. Que quando a batalha externa não ataca tanto, não fere tanto, mas quando a batalha interna dos próprios que estavam com ele, que sabem o propósito que ele estava fazendo, que sabem o planejamento, quando a batalha se torna interna, ele começa a ver que ele tinha que dobrar o turno de intercessão. Enquanto uns trabalham, os outros oram. Enquanto os outros oram, outros trabalham. Vira o turno, você só vai descansar orando. Meu amado, o dia de hoje é a mesma coisa. Se você não está na ativa, ora. Se você não está orando, faça ativa. Porque os ataques são de todos os lados. Os ataques vêm do norte, sul, leste, oeste, e vêm de dentro também. Mas quando você tem uma chama, você não para de construir o muro, você não para de reconstruir aquilo que está caído, aquilo que está derrubado. A tua atitude para com a obra de Deus, ela é importantíssima. Deus está vendo a tua atitude para com a sua obra. Deus está vendo o teu coração para com a obra dele. Deus está vendo a tua motivação para com a obra dele. E Deus está vendo a angústia e a tristeza para com a obra dele. Exatamente por isso que ele escolheu você. Exatamente por isso que ele não abre mão de você, meu amado. Não deixa essa chama de Neemias apagar. Não deixa a chama de Neemias apagar. Não importa quantos ataques, quantas pedradas, quantos levantes, quantas calúnias, quantas palavras você ouviu. Não importa, meu amado, quais as adversidades que se levantaram. Não importa, meu amado, quais as cartas que têm sido enviadas contra a tua vida. O que importa é que você não deixe o fogo apagar em você. Não deixe
deixe a chama apagar em você, não deixe a chama do Espírito Santo de Deus apagar o projeto de Deus na sua vida. O Senhor te chamou para louvar, o Senhor te chamou para adorar, o Senhor te chamou para se envolver no trabalho da obra do Senhor, o Senhor te chamou para batalhar, o Senhor te chamou, meu amado, para estar ativo na casa do Senhor. Vão ter adversidades, vão ter levantes, vão ter palavras contrárias, vão ter motins que vão se levantar. Quantos motins se levantaram contra Neemias? Mas ele se levantou e ele disse: nós vamos construir esta obra. Nós vamos concluir esta obra, nós vamos concluir esta obra. E meu amado, a reconstrução dos muros tem etapas. Acabou as etapas do muro, tinham as portas ainda, não adiantava nada ter o muro todo ao redor, mas as portas não serem restauradas, as portas estavam queimadas, estavam cinzas, estavam destruídas, não adiantava nada levantar o muro e não colocar porta. Isso é um estudo longo que nós temos a fazer, vamos fazer no decorrer do tempo, mas eu quero só resumir para você, o que adianta você ajudar a reconstruir o muro e não tapar as portas? Você foi, você investiu, você batalhou, você se desgastou, você deu de si, mas não fechou as portas, meu amado, o ataque continua entrando. Não colocou portas, o ataque continua vindo. Não esteja parado enquanto não concluir todas as portas. Não desanime, não abra mão do projeto de Deus. Meu amado, nós temos que entender que o Senhor nos levantou para restaurar, para reedificar. O Senhor nos chamou para religar o homem com Deus. O Senhor nos chamou para o ministério da reconciliação, e diante desse ministério você tem que aprender a edificar o muro do Senhor, não um muro ao redor de si. Semana passada falamos sobre construtores de muro e de ponte. O construtor de muro ao redor de si, ele cria uma muralha e não deixa que atinja em si. Mas não é esse tipo de construtor de muro que era Neemias. Neemias construiu um muro para o reino de Deus. Neemias construiu um muro para a cidade de Deus. Neemias construiu um muro envolvendo todos aqueles ao qual são escolhidos, chamados, separados do Senhor. E diante dessa realidade, nós não podemos deixar as afrontas e as adversidades. Tivemos ontem um encontro de missões com a irmã que disse: adversidades, lutas. Ficou presa na Turquia, como prisioneira ali na Turquia. O Espírito Santo de Deus falou para ela cantar. Fala português, fala hebraico, fala inglês, mas não falava o russo, que todos ali falavam. E a forma que Deus usou a vida dela para consolar as outras pessoas era o louvor e a adoração. E ela abria a boca e começava a cantar ao Senhor, adorar ao Senhor. E as pessoas ali recebiam paz, as pessoas ali recebiam tranquilidade, as pessoas ali recebiam alívio, as pessoas ali abraçavam ela, não conseguiam conversar por causa da dificuldade do idioma, mas as pessoas eram alcançadas. Por quê? Porque o teu louvor, meu amado, vai liberar a unção de Deus, vai liberar a glória de Deus e vai tocar vidas que você nem imagina, vai tocar pessoas que você nem imagina, porque a unção quando você abre a tua boca, a unção do Senhor quando você abre tua boca para louvar e para adorar ao Senhor. Então não deixe a adversidade impedir aquilo que Deus te chamou para fazer, não deixe os levantes barrar a tua vida, não deixe, meu amado, as calúnias fazer você descer para atender os que estão querendo se levantar contra ti. O ataque de dentro com Sanbalat, Tobias e Gesem veio diante de situações para contaminar as pessoas, mas não seja contaminado com os que estão feridos, com os que estão machucados. Não deixe você ser contaminado pelos que estão em rebelião, pelos que estão em tristeza, mas se levante para curar aquele que está ferido. Se levante, meu amado, como fortaleza para restaurar aquele que está caído. E quando ela estava ali na prisão,
tudo que lhe foi negado, tudo que aconteceu, tudo que ela passou. O consolo dela era: o meu Senhor sofreu muito mais. O meu Senhor passou pior que isso. O meu Senhor não mediu esforços e não desistiu até a obra ser consumada. E por isso estamos aqui nesta manhã, para celebrarmos a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, a ceia é uma lembrança de sofrimento. A ceia é a lembrança da obra da cruz. A ceia é a lembrança do sacrifício. Qual Ele é, nós somos aqui também nesta terra. Assim como o Senhor Jesus, nós somos nesta terra. E Ele venceu para te fazer mais que vencedor. Estamos nesta manhã diante do pão e do vinho do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, para relembrarmos o seu sacrifício. E com todo aquele sacrifício, Ele não desistiu, por amor a você. E por que você hoje pensa em desistir? Será que o seu amor por Ele não tem sido uma chama suficiente para vencer as adversidades, os problemas, as calúnias, as difamações? Será que o seu amor por Ele não supera todos os levantes? Pode ser até de Sambalate, Tobias e Gersem. Mas o nosso amor pelo Rei tem que ser muito maior. Porque Ele nos chamou para reconstruirmos aquilo que está caído, para edificarmos e colocarmos as portas. E Paulo, por revelação, nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando os ajuntais para comer, esperai uns pelos outros.